Graça e paz, irmãos. Alguém já perguntou: para que a cruz? A cruz de Cristo. Muito já se falou sobre a cruz de Cristo. Muitos livros já foram escritos acerca da cruz de Cristo. Mas para que a cruz? Atenção, a cruz é o lugar onde nós morremos com Cristo. Gálatas capítulo 2, verso 20, vamos ouvir a leitura. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Que Deus, pelo seu Espírito, nos ajude, nos ajude a entender, a perceber a realidade da nossa morte com Cristo. Que Cristo não morreu sozinho. Nós precisamos perceber, crer e experimentar a nossa morte com Cristo naquela cruz. Que Deus nos ajude, nos ilumine, em nome de Jesus. Fui crucificado juntamente com Cristo, e desse modo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Eis o X da questão. A cruz é o lugar onde nós morremos com Cristo. O apóstolo Paulo foi categórico em afirmar: estou crucificado com Cristo. Fui crucificado com Cristo. Você poderá perguntar: como foi possível eu ter morrido com Cristo? Jesus mesmo lhe responde: e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim mesmo. João 12, versículo 32. Ele atraiu a todos assim na cruz. Ele nos identificou em seu corpo e com ele morremos. Você ainda poderá perguntar: por que eu tenho que morrer? Por quê? A palavra de Deus responde. Não sou eu, mas a palavra responde. Jeremias capítulo 31, verso 30. Mas cada um morrerá pela sua iniquidade. De todo homem que comer as uvas verdes, os dentes se embotarão. Ezequiel 18, verso 4. Eis que todas as almas são minhas, como o é a alma do Pai, assim também a alma do Filho é minha.
A alma que pecar, essa morrerá. Por que eu tenho que morrer? Porque a morte é o custo do pecado na nossa vida. Mas cada um morrerá pela sua iniquidade. A alma que pecar, essa morrerá. O salário do pecado é a morte. A alma que pecar, essa morrerá. Todos pecaram, diz a palavra. Então, todos precisam morrer. Cada pecador precisava morrer porque Deus exigia a sua morte. Então, Jesus, em um gesto extremado de amor, pegou todo mundo, colocou nele e morreu com todos naquela cruz. A cruz é o lugar onde nós morremos com Cristo. Cristo não morreu sozinho. Ouça com atenção ao que a palavra de Deus vai nos dizer. Eu vou ler aqui. Se um morreu por todos, logo todos morreram. 2 de Coríntios, capítulo 5, verso 14. Já estou crucificado com Cristo. Já fui crucificado com Cristo. Gálatas 2:20. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado. Romanos 6:6. Ora, se já morremos com Cristo, se já morremos com Cristo, Romanos 6:8, considerai-vos certamente mortos para o pecado em Cristo Jesus, nosso Senhor, Romanos 6:11. Também vós estáis mortos pelo corpo de Cristo, Romanos 7, verso 4. Se, pois, estáis mortos com Cristo, Colossenses 2:20. Por que morrestes? Por que morrestes? Estáis mortos. Colossenses capítulo 3, verso 3. E a palavra de Deus ainda continua falando sobre a nossa morte em outros textos. Cristo não morreu sozinho. Nós também morremos com Cristo. A nossa morte com Cristo é uma realidade espiritual de fé inegável. A palavra de Deus, irmãos, não sustenta que Jesus morreu no nosso lugar. A palavra de Deus sustenta a ideia de que Jesus morreu por nós, isto é, em nosso benefício, em nosso favor. Ele nos substituiu fisicamente, mas espiritualmente todos nós morremos com Ele naquela cruz. Se não morrer, não há libertação de pecado. Se não morrer, não há chance de receber a vida de Deus. Se não morrer, você não pode ressuscitar com Cristo. Se não morrer, Cristo não virá viver em você a vida dele. Fomos identificados com Cristo na cruz, fomos crucificados com Ele também ressuscitamos, participamos da sua ressurreição.
Irmãos, se a diferença entre Cristo morrendo por nós e nós morrendo com Ele não for percebida, crida, experimentada, posso afirmar com toda certeza que não veremos o reino de Deus. Quem entra nesta cruz com Cristo chega à vida real. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Para experimentar Cristo vive em mim, você tem que experimentar antes, estou crucificado com Cristo. Quando você crer sua morte e ressurreição em Cristo, você terá o Filho de Deus vivendo no seu interior. Gálatas capítulo 6, verso 14, é um texto que destaca a nossa morte com Cristo naquela cruz. Mas longe esteja de mim gloriar-me a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Irmãos, eu não creio em cruzes, não. Eu só creio numa cruz, a cruz de Cristo, onde Jesus foi crucificado, o mundo foi crucificado e nós fomos crucificados juntamente com Cristo. Temos então a crucificação de Jesus, a crucificação do mundo e a nossa crucificação pessoal naquela cruz em Cristo. É a cruz de Cristo, irmãos. É a cruz de Cristo, né? Na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo há mais do que a crucificação de Cristo, de Jesus. Ali o pecador foi crucificado com Cristo, ali o mundo também se juntou a essa crucificação com Cristo. Na cruz, Cristo me venceu para ser o vitorioso em mim e através de mim. Romanos 6, versículo 6, vamos novamente ouvir a leitura do texto. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. A grande tragédia da humanidade em todas as gerações tem sido a servidão do pecado. Como, entretanto, podemos ser livres dessa sina irreversível, servir ao pecado? Eis a resposta. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, destruído, para que não sirvamos mais ao pecado. Não precisamos saber muitas coisas, irmãos, mas precisamos saber que o nosso velho homem, o nosso homem velho, foi com Cristo crucificado. O que é o velho homem? O homem velho, o que é? Eu vou ler aqui uma outra versão de Romanos 6,6. Porque sabemos que a nossa velha natureza pecadora, velho homem é isto, natureza pecadora, já foi morta com Cristo na cruz, para que fosse
destruída, e assim não fôssemos mais escravos do pecado. O nosso velho homem foi crucificado com Cristo, ou seja, a nossa natureza pecadora, pecaminosa, produtora de pecado, fábrica de pecado, foi morta e destruída totalmente em Cristo na cruz, e consequentemente não temos que servir mais ao pecado. Você está percebendo o que está acontecendo aqui? A solução para o pecado, para a servidão ao pecado, a solução não está em você saber que Jesus morreu naquela cruz. Apenas saber que Jesus morreu naquela cruz não resolve o nosso caso. A solução também não está em apenas tomarmos conhecimento da crucificação com Cristo na cruz, mas é necessário nos identificarmos com ela pela fé na palavra de Deus. Considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. A Escritura diz que tudo isto foi feito para que não sirvamos mais ao pecado. Por que Deus crucificou o velho homem? Destruiu a nossa velha natureza ali na cruz. Tudo isto foi feito para que não sirvamos mais ao pecado. Então, se você continua servindo ao pecado, então a obra da cruz não valeu nada para você. Na verdade, você não creu. Você não creu, por isso não surtiu efeito na sua experiência. Já que o seu velho homem foi crucificado com Jesus, então agora mesmo, creia no que Cristo fez por você na cruz, e fique livre do velho homem, fique livre da natureza pecaminosa, fique livre desse desejo, dessa vontade de pecar, né? Dessa necessidade de pecar. Fique livre, porque Deus providenciou para que nós fôssemos livres da nossa natureza naquela cruz. Não servir mais ao pecado é o que Deus quer para cada um de nós. Não servir mais ao pecado é o que Deus quer para você. Se você ainda está servindo ao pecado, significa que a vontade de Deus não se cumpriu, não se estabeleceu ainda em você. O que você vê quando olha para a cruz do Calvário? O que você vê quando você olha para Cristo crucificado, para a cruz de Cristo, para a cruz do Calvário? Lucas capítulo 23, verso 35, Lucas 23, verso 33 e 35. Vamos ouvir a leitura dos dois versículos, 33 e 35. E quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram, e os malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. O povo estava ali olhando aquele espetáculo, Cristo pendurado
naquela cruz, e o povo, diz o texto, o povo estava ali olhando, e o povo continua olhando até hoje o espetáculo da crucificação, olhando para a cruz, né, de Cristo. Mas o que o povo viu, né? No dia em que Jesus foi crucificado, o povo estava lá olhando tudo. Mas o que o povo viu? Muitos viram um inocente e injustiçado morrendo lá. Os religiosos viram um impostor morrendo naquela cruz. Pilatos viu o rei dos judeus. Ele até mandou escrever o seguinte: e Pilatos escreveu também um título e pô-lo em cima da cruz, e nele estava escrito: Jesus Nazareno, rei dos judeus. Pilatos viu naquela cruz, o que ele viu lá? Ele viu Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Foi o que Pilatos viu. Muitos outros viram um Salvador morrendo no lugar dos pecadores. A maioria vê isto, um Salvador morrendo no lugar dos pecadores. Mas o que Deus viu? O que Deus viu? Deus viu todos nós crucificados em Jesus. Deus viu o homem velho, o velho homem, o pecador, em Cristo, sendo crucificado naquela cruz. Se um morreu por todos, logo todos morreram. Quem está dizendo isto é a palavra de Deus, quer dizer, Deus mesmo. Então Deus está dizendo que todos morreram com o seu Filho, porque todos estavam em seu Filho. Deus está dizendo isto, porque Deus está vendo isto lá, naquela cruz, não é? Deus viu todos nós crucificados em Jesus. Jesus não morreu sozinho, havia mais gente lá. Eu digo, pela fé na palavra, eu estava lá. Eu estava lá. Por causa desta revelação de Deus ao meu coração, eu me vejo lá crucificado com Cristo. Eu me vejo crucificado com Cristo. E você? Você vê o que quando olha para a cruz do Calvário? O que você vê quando olha para o Cristo crucificado, para a cruz de Cristo? Na cruz de Cristo eu vejo a minha morte com Cristo para o pecado. A cruz é o lugar onde eu fui crucificado com Ele e o meu pecado foi remido da minha vida, isto é, apagado totalmente, não sobrou nada. Lá eu vejo perdão incondicional e eterno de Deus para mim. Lá, irmãos, o diabo foi vencido e execrado. Lá se abriu para mim, para nós, o novo e vivo caminho
para a presença de Deus pela carne rasgada de Jesus. Comunhão restaurada. Lá eu tenho certeza da vitória e garantia de salvação eterna. Quando nós cremos e confessamos a nossa morte com Cristo, nós vamos encontrar a vida de Cristo operando em nós, irmãos. O próprio Cristo vai viver em nós. Isto é salvação, e salvação eterna. É bem diferente do que a religião oferece. É bem diferente. No Evangelho, o que o Evangelho nos oferece é a vida de Deus, o próprio Deus vivendo a sua vida em nós. Irmãos, oremos para que a diferença entre Cristo morrendo por nós e nós morrendo com Ele seja percebida, crida e experimentada. Caso contrário, não veremos o reino de Deus. Amém?